mas tem jogador que quis acabar com as férias antes. O Gabigol já voltou, já está de volta lá no Ninho do Urubu, e quem conta mais disso pra gente é o Pedro Henrique Torre. Fala pessoal, o atacante Gabigol surpreendeu a torcida do Flamengo e nesta terça-feira já se reapresentou no Ninho do Urubu. Ele teria mais alguns dias de férias, teria que se reapresentar, na verdade, apenas no dia 10, próxima segunda-feira, junto com o restante do elenco principal. Já apareceu nesta terça-feira, postou até uma foto do seu armário no Ninho do Urubu, já fez aqueles exames clínicos, os primeiros exames da temporada, algumas atividades no campo do Ninho do Urubu, e o Gabigol, claro, de olho na convocação da seleção brasileira que vai ocorrer ainda neste mês de janeiro. É ano de Copa do Mundo, Gabigol que figurou em algumas listas do técnico Tite em 2021, esteve até na Copa América, então ganha o Flamengo também com o Gabigol de olho nessa convocação da seleção brasileira. O atacante que vem sendo alvo de sondagens do futebol inglês, o West Ham ultimamente, o Newcastle também, mas o Flamengo se vê resguardado, nada muito incisivo até o momento, que faça com que o Flamengo pense em negociar o seu jogador. A multa ali na casa dos 40 milhões de euros, então o Flamengo sabe que para tirar o ídolo da torcida do Flamengo vai ser necessário um esforço muito grande de um clube europeu. O contrato do Gabigol com o Flamengo até 2024. O Flamengo, como eu disse, espera a reapresentação do elenco principal apenas no dia 10, segunda-feira. No fim desta semana, Paulo Souza, o novo treinador, deve chegar ao Brasil acompanhado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que ainda está também em Portugal. E aí o Flamengo, na segunda-feira, vai dar aquele pontapé inicial de forma oficial nesta temporada 2022. Mas o Gabigol resolveu se antecipar mesmo, chegar na frente de todo mundo. Ele que é conhecido por ser fominha, gosta de jogar bastante no Ninho do Urubu, chegou mais cedo em 2022. E essa volta aos trabalhos mais cedo, né, essa antecipação do Gabigol, acredito eu, tem muito a ver com o pensamento dele em relação à Copa do Mundo, a seleção brasileira. Daqui a 10 dias, dia 14 de janeiro, já tem convocação para os 2 primeiros jogos desse ano de 2022 da seleção contra Equador e contra o Paraguai pelas eliminatórias. O jogo contra o Equador é dia 27 de janeiro, lá em Quito. Então, certamente, o Gabigol quer estar em forma, né, Rodrigo? Os outros atacantes são todos atacantes que estão jogando, continuam atuando lá no futebol europeu. Então, gostaria de saber sua opinião sobre essa antecipação do Gabigol e se também isso pode influenciar a ele não querer de forma nenhuma deixar o Flamengo agora. Isso que eu digo é a Copa do Mundo no final desse ano lá no Catar. Certamente o componente Copa do Mundo pesa muito para o Gabigol. Eu acompanhei algumas entrevistas recentes dele em que ele declara, não é só amor da boca para fora, né, mas uma satisfação enorme em jogar pelo Flamengo, em jogar no Maracanã, em jogar pela seleção brasileira, estar perto da seleção brasileira e com essa possibilidade que para ele é muito grande de disputar a Copa do Mundo. Vai ser no final do ano, então ele precisa estar bem fisicamente. Na temporada passada, temporada 2021, o Gabigol teve alguns momentos em que se discutiu a parte física dele, né? A questão, será que ele está um pouquinho mais cheinho em algum momento? Ele teve um momento mais complicado quando ele estava envolvido com cassino, muita gente achando que ele estava meio deslumbrado, perdendo um pouco de foco, questão extracampo. E acho que nessa temporada bateu a consciência em vários sentidos, de ele entregar ainda mais do que ele entrega para o Flamengo em relação à temporada passada, não a 2019, e também para seduzir ainda mais o Tite, porque a concorrência é muito grande, né? Você pega do meio para frente, se você pegar para 2019, o país inteiro clamava pelo Gabigol. Hoje você tem muitos jogadores de beirada de campo, né, despontando, Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, mais pra frente Matheus Cunha, o Tite adora o Gabriel Jesus, Richarlison. Então é uma reta final, Firmino, a concorrência é muito grande e ele precisa estar na ponta dos cascos para brilhar no Flamengo e continuar com chances reais de disputar a Copa do Mundo. As propostas que chegaram para o Gabigol da Inglaterra, não vou dizer que não seduziram totalmente, mas entre ir para o Newcastle, para o Aston Villa, mais recentemente para o West Ham, que aí já muda um pouco de figura, Clube de Londres, que está fazendo boa campanha, mas eu acho que no caso do Gabigol,
né, pelo que ele já deu de declaração de amor, né, de satisfação de estar morando no Rio de Janeiro, jogando no Flamengo, atuando no Maracanã com frequência e no radar da seleção aqui do lado, né? A gente viveu no Rio, sabe ali, né? A CBF é ali na Barra da Tijuca, né? Então, não é qualquer proposta que vai tirar o Gabigol do Flamengo. Tô falando do lado do jogador. O Flamengo não quer por empréstimo, né? Então, o Flamengo já descartou a negociação, só aceitaria o valor da multa, que é 33 milhões, né? Uma coisa que dificilmente alguém vai pagar pelo Gabigol com a idade que ele tem hoje na Europa. Mas o Gabigol, acho que é uma tendência de ele ficar muito tempo ainda com a camisa rubro-negra, porque é onde ele está se sentindo feliz. E a Copa do Mundo só vem nesse momento, né? A seleção é parceira do Flamengo. A diretoria do Flamengo, que tantas vezes reclamou da CBF, da seleção, porque desfalcava o time, tirava jogador, devolvia jogador pro Flamengo com lesão, agora o fato de o Gabigol pensar muito na seleção e na Copa do Mundo ajuda a manter a estrela do ataque rubro-negro na equipe da Gávea. Sem contar que ele teria um risco. É óbvio que o jogador pode chegar lá, ou no West Ham, Newcastle, seja lá qual for o time, arrebentando. Mas tem o risco também do cara chegar lá e amargar um tempo no banco de reservas, demorar para se adaptar. Isso aí acabaria provavelmente com o sonho dele de disputar a Copa, né, Rodrigo? As realidades são bem diferentes, né? Primeiro que ele disputa títulos com o Flamengo. Nos times interessados na Premier League pelo Gabigol, ele disputaria no máximo vaga em Champions League. Aí o ritmo da competição é outro, a gente sabe que a Premier League tem uma intensidade muito grande, problema de adaptação, frio, idioma. Não estou dizendo aqui que é uma loucura, que é um absurdo, que é um suplício jogar na Inglaterra, na Premier League, não é isso. Mas ele talvez poderia ter algum tipo de dificuldade de adaptação. Ele sofreu na Itália e em Portugal, né? Onde, digamos assim, o choque cultural é menor, né? Há mais semelhanças entre viver e jogar na Itália e em Portugal com o Brasil do que na Inglaterra, né? Com um cenário bastante diferente. Então, acho que o Gabigol, por enquanto, faz certo em continuar aqui. E o Flamengo também, né? Eu já falava ontem. O Gabigol tem um valor quase que incalculável para o Flamengo. Ele é o ídolo maior dessa geração vitoriosa recente rubro-negra. Quantidade de garotos, de crianças, adolescentes que fazem o gesto do Gabigol, que pintam o cabelo como ele. Eu outro dia aqui em São Paulo tirei uma foto, tava caminhando ali aqui no Brooklyn, um bairro aqui da Zona Sul de São Paulo, numa quadra tava tendo uma pelada, tinham 4 jogadores com camisa do Flamengo, 2 deles com cabelo descolorido, no estilo Gabigol. Então a importância de você ter um ídolo, um cara extremamente popular, querido, né? Então isso vai além da questão econômica, do salário, do quanto vale. A imagem, né, contribui muito para a popularidade do Flamengo, do time, né? Então ajuda com marketing, atrai patrocinador. Então compensa para o Flamengo manter o máximo de tempo possível o Gabigol e para ele também, né? Também compensa bastante, eu acho, aumentar ainda mais os números e recordes, né, em todas as competições com a camisa rubro-negra. Ele pode, de fato, escrever ainda mais história. Para mim, ele já está no Flamengo de todos os tempos, mas ele pode ganhar ainda mais postos nesse seleto grupo de ídolos do Flamengo.